Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês, que nessa terça-feira o Senhor venha falar conosco uma vez mais por intermédio da sua palavra. Eu peço que você curta esse vídeo, que se inscreva no canal, compartilhe, comente sobre os projetos que estão em andamento aqui no canal. As inscrições já iniciaram, projeto de aconselhamento, projeto Pão da Vida, que é o grupo de estudos, e o projeto Meu Deserto, que é sobre restauração. É só você mandar uma mensagem e eu vou te retornar com mais informações e detalhes de como funcionam esses projetos. A palavra de Deus ela nos diz assim, e nós faremos a leitura do texto lá em Isaías 52, no versículo 7. Quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. No Velho Testamento, as cidades elas possuíam muros, e eram muros de proteção que cercavam as cidades e protegia assim contra ataques de inimigos. Ataques que visavam tomar e dominar essas cidades eram muito frequentes, né? muito comuns nessa época. E havia uma prática em especial que era utilizada pelos exércitos inimigos, que era chamada de sitiar, ou cercar. Eles abriam trincheiras ao redor da cidade, que serviam como base e também para isolar a cidade. E nada, quando estava nesse estado, né, de sítio, nada entrava ou saía da cidade. Alimento, água, remédios. Era impossível essa cidade suportar por muito tempo esse estado de sítio. Então o objetivo era minar aos poucos a resistência da cidade e então dominá-la, matar, pilhar e destruir. Então havia um decreto de morte sobre uma cidade sitiada. Isso era um fato. Havia um decreto de morte. Cedo ou tarde aquela cidade ia ruir, ela ia cair nas mãos do inimigo. O rei da Síria sitiou Samaria por 3 anos e Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Haviam cidades que foram sitiadas, chegou a um ponto tão terrível, onde o próprio episódio de Samaria aconteceu isso, onde as pessoas elas praticavam canibalismo dentro da cidade, devido à fome tão intensa e a situação tão precária que eles viviam, né, por conta do sítio. Então havia uma figura dentro desse contexto chamada Atalaia, que era o mensageiro, o sentinela, que ele tinha uma função essencial quando as coisas estavam dessa forma. Ele tinha a função de buscar ajuda, furar o bloqueio do inimigo, ir até as cidades vizinhas, aliadas, e pedir socorro, pedir salvação. Ele ia além daquilo que era o sítio, né? Ou, na verdade, o acampamento do inimigo, e trazia ali um socorro. E quando ele apontava no monte, ele era avistado pelo seu povo, o seu povo olhava e tinha certeza que aquele Atalaia trazia boas novas, trazia ajuda, livramento, trazia a solução do problema, a salvação. Então o povo ansiava ouvir as boas novas do Atalaia. Quando nós empregamos essa palavra e quando nós aplicamos ela, na verdade, na nossa vida, quantas vezes o adversário ele tenta fazer dessa mesma forma? O adversário ele não tem pressa em tirar de nós aquilo que são os valores do céu. Ele não tem pressa em tirar de nós a nossa resistência espiritual, em minar a nossa comunhão, a nossa santidade, em minar a nossa fé. Então o que ele faz? Ele faz um verdadeiro estado de sítio, um cerco. Ele rodeia e ele vai dominando a nossa vida, ele tenta dominar a vida do homem, ele tenta dominar o lar, a família, a casa, e ele vai eliminando, vai levando a um estágio cada vez pior, as coisas vão piorando progressivamente, ao ponto de que, pronto, já está totalmente entregue, chega um momento em que não há mais possibilidade, não há mais salvação, onde o inimigo ele vê uma brecha e ele entra. Então a estratégia dele é muito comum, e eu tenho certeza que em algum momento na sua vida Satanás usou dessa estratégia. Eu sei porque usou na minha vida,
E eu vi valores espirituais sendo derrubados, um após um. E eu vi aquilo que o Senhor durante anos alicerçou, estabeleceu, criou, fundamentou na sua palavra, por conta de uma ação do adversário e de brechas que foram dadas, isso tudo foi sendo destruído. Agora o Atalaia, como eu falei, ele rompia o cerco, ele furava o bloqueio do inimigo e ia procurar ajuda. O Atalaia aqui tipifica o Espírito Santo. O Atalaia aqui tipifica aquele que, mesmo numa situação onde a cidade está cercada, onde há um decreto de morte, uma destruição total iminente, o Atalaia ele conseguia transitar entre a cidade, ali o acampamento dos inimigos, e ir para outras cidades. Ele conseguia sair, entrar, voltar, ele conseguia. O Espírito Santo é aquele que consegue sondar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, e é Ele quem consegue ir buscar ajuda de longe, buscar socorro, trazer respostas, trazer informações. O Atalaia trazia informações extremamente importantes, relevantes, preciosas para aquele momento. O Espírito Santo é o único que, mesmo numa situação dessa, onde nós estamos desesperados, Ele traz para nós, nessas situações de cerco, as boas novas, as respostas tão necessárias, as promessas tão necessárias. Boas novas são sinônimos de promessa. E uma das grandes boas novas que era trazida pelo Atalaia é que o texto ele diz, né, que o Atalaia que se fazia ouvir a salvação, que se dizia a Sião: o teu Deus reina. Essa é a mesma resposta que Deus quer trazer para você nessa manhã de terça-feira. Essa é a resposta que o Espírito Santo está trazendo para você no meio dessa situação que você está vivendo. O teu Deus reina. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua reinando sobre a sua vida. O Senhor continua sendo Deus na tua vida. Ele sabe pelo que você tem passado, Ele sabe o quanto que você está fraco, fraca, cansado. Ele sabe o quanto que as suas forças foram minadas por ataques sucessivos do adversário, por situações que parecem só piorar e só se agravar. Ele sabe que existe um cerco, que existe uma ação do adversário que está ao redor da sua casa, da sua família, onde está tudo prestes a ruir. Mas a boa nova é que há salvação para você e há salvação para os teus. Deus não te abandonou, não. Deus não te abandonou, não. Deus não te desamparou. Deus não te deixou no meio dessa situação. As boas novas são as promessas que o Senhor fala ao nosso coração, que o Senhor ministra, que o Senhor, através delas, renova a esperança, a fé. Talvez da janela do quarto do rei Ezequias, quando ele sofreu um cerco, e ele ficou com a cidade dele de Judá sitiada por anos, talvez quando ele olhasse, ele visse somente o exército inimigo de Senaqueribe, que ali cercava a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. Talvez olhando ele só realmente contemplasse aquilo. Muitos hoje olhando para as suas vidas, fazendo uma retrospectiva ou uma análise do que está acontecendo agora, talvez só veja isso, o agir do adversário. Mas Ezequias sabia que ele podia recorrer ao Senhor e ele recorreu. E ele colocou as ameaças, as afrontas, tudo diante do Senhor em suas orações, e o Senhor lhe trouxe respostas. Minha irmã, meu irmão, Deus é respostas para você. Deus tem respostas de salvação, de livramento, de restituição, de restauração, de mudanças de cenário. Eu não conheço a tua luta. Eu não sei o que você está passando ao fundo. Eu não sei o que você está passando em detalhes. Apresenta diante do Senhor como Ezequias fez. Senhor, está aqui, ó, as afrontas.
Está aqui, Senhor, esse inimigo que sitiou a minha cidade, que cercou. Senhor, desfaça toda situação que foi feita. E aí o Senhor traz a resposta: eles não entrarão nela. Eles não invadirão essa cidade. Pelo caminho por onde eles vieram, eles retornarão. Deus não vai permitir a destruição daquilo que um dia Ele te entregou. Deus não vai permitir que o inimigo destrua e conclua essa obra de ruína que Ele iniciou. Descansa. Existem boas novas de Deus para a sua vida. Existem promessas, palavras de mudança de Deus para a sua vida. E no momento certo, a sua salvação virá. Você entenderá de maneira muito clara que o teu Deus reina, que o Senhor ainda reina na sua história. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.